Seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Norma Regulatória 1. Provavelmente você deve ter visto um monte de checklist rodando pelas redes sociais e eles me pareceram extremamente confusos. Então, eu, como uma implementadora e uma pessoa que já atendeu inúmeras empresas dentro do mercado, descomplicando essa comunicação, eu vim trazer para você aqui algumas informações que vão ser bem relevantes. Então, é importante que você fique até o final para você ser a pessoa que está sabendo o que vai acontecer nos próximos meses e o que você precisa olhar agora, sem um checklist de 25, 27 e 32 páginas. Então, vamos lá, a primeira parte. Eu vou me apresentar. Meu nome é Michele Passe, eu sou implementadora da norma reguladora 1 e durante 19 anos eu atuei dentro de grupos corporativos, descomplicando muitas vezes a comunicação, exatamente para fazer com que essas empresas conseguissem aumentar a lucratividade delas através de publicidade. Sou psicoterapeuta com especialização em hipnoterapia clínica, então eu tenho todas as referências em saúde mental para que a gente possa seguir em frente para fazer essa implementação. Agora vamos lá, tem uma coisa muito importante que eu preciso trazer para você. A NR1 não é nenhuma novidade. Inclusive, provavelmente o seu técnico de segurança do trabalho, ou seu RH, ou seu contador já deve ter essa norma regulatória 1 implementada. Ela é a primeira norma, qualquer empresa tem. Só que com a atualização da norma reguladora 1, que ela já tem 38 anos de existência, ela passou a incluir fatores psicossociais. Michele, o que é isso? O que acontece? Antes, a norma reguladora 1, ela era muito conectada com a questão ergonômica, ela está diretamente conectada com a NR17, tá? Extremamente ergonômica. Então, beleza, se você tem um funcionário que trabalha no computador o dia inteiro, por exemplo, seria interessante você colocar um apoio de mousepad, um apoio de teclado, uma tela que fosse mais elevada, um apoio de pé, para quê? Para cuidar da ergonomia dessa pessoa enquanto ela estiver no seu ambiente de trabalho. Para quê? Para que não haja afastamentos, para que ela não seja encaminhada para o INSS por uma questão de lombar, por uma questão de. Gente, aquela questão que o pessoal tem tendinite, então, assim, até mesmo uma LER, porque aí é um afastamento maior. Ok, a partir de agosto de 2024, essa lei foi atualizada, onde agora existem os fatores psicossociais. Michele, mas vamos lá, agora eu tenho que integrar a parte física e mental. Sim. Então, o que é considerável? Por exemplo, questões de comunicação, pode ter problemas de questões de comunicação que não é clara e cria ruído. Retrabalho, gargalos, pessoas que são subaproveitadas ou pessoas que passam por estresses muito fortes em questões de metas e chegar muitas vezes ao número que a empresa exige, tem problema com gestão? São inúmeras questões que precisam ser olhadas agora dentro do ambiente. Por isso que são questões psicossociais, ligadas à mente das pessoas dentro do ambiente de trabalho, tá bom? Então, o próximo ponto é, mas por que que aconteceu essa atualização? Aqui eu trouxe alguns dados para vocês. Por exemplo, tá aqui na tela, mas eu vou dizer algumas coisas que eu acho que são mais importantes. Logo depois da pandemia, que foi um caso muito específico, houve muita gente trabalhando, por exemplo, dentro de home office. Só que a volta para o ambiente de trabalho, ou até mesmo essa clausura que aconteceu antes da pandemia, durante a pandemia, acabou trazendo algumas questões emocionais para as pessoas. Até aí, ok. Só que o que aconteceu? De 2023 para 2024, houve um aumento de afastamentos por saúde mental de 67% acima dentro do esperado, que era o que acontecia normalmente dentro do INSS. O que aconteceu com isso? 462 mil pessoas afastadas. Mais de 1 trilhão de prejuízos exatamente pela questão do afastamento por coisas que eu não consigo mensurar, que é a saúde emocional das pessoas. Então, se um funcionário seu, por exemplo, quebra um dedo, ele vai demorar 90 dias para voltar. Mas se ele está com o emocional perturbado, esses afastamentos duram, às vezes, 1, 2, 3, 4, 5 anos de afastamentos ou até mais. O que acontece? O empregador acaba tendo que colocar outra pessoa no lugar e muitas vezes há um retrabalho, um turnover, uma série de coisas que envolve o empregador, tá bom? O que aconteceu? A gente já sabe que o INSS está numa situação mais complexa. Então, essa proposta é para garantir que esse afastamento não ocorra. Então, dá um passo antes. Onde essas pessoas estão no ambiente de trabalho?
Então, agora, o ambiente de trabalho dentro da sua empresa é um fator importante. Agora, vamos passar para o próximo. Aqui tem uns dados que, inclusive, eu já falei para vocês, que foi a quantidade de afastamentos. E se você jogar no Google, você vai encontrar, tá? Exatamente os impactos financeiros que eu trouxe para você, que são as empresas que precisam recontratar, tem um valor de treinamento. Então, cada salário daquela pessoa que foi afastada, muitas vezes você multiplica por 3 ou por 5 até essa pessoa ser substituída. Isso não desgasta só o RH ou a equipe de treinamento, isso desgasta também os funcionários que estão ao lado, porque demora um tempo até a pessoa pegar o caminho certo do trabalho e existe falhas ao longo do caminho que vão abrindo torneiras de erros, de retrabalhos, de impactos emocionais, de gestão de conflitos de fala. Então, assim, isso precisou acontecer agora, tá? O que, que isso efetivamente significa para a sua empresa? Ok, Michele, mas eu preciso? Sim. Por quê? Com a implementação feita da forma certa, o que, que vai acontecer? Você vai criar um ambiente de trabalho mais satisfatório, evitando o quê? Retrabalho, aumentando a identificação daquele colaborador no ambiente de trabalho, aumenta a gratidão, evita uma série de questionamentos, cria um plano para que ele consiga se ver como uma parte fundamental da engrenagem e principalmente se dedique mais para isso. Então ele aumenta muitas vezes a produtividade, e isso é uma coisa de pesquisa, tá, gente? Feito pela OMS. Aumenta a produtividade dele no ambiente de trabalho quando ele está com a saúde mental ok. Ah, Michele, não acho que é isso, não. Chega um dia de mau humor no seu trabalho e transfere esse mau humor para as pessoas à sua volta. O que aconteceu? Elas ficam impactadas, isso acaba impactando o ambiente e a produtividade, tá? Beleza. Não preciso olhar para isso agora. Tudo bem, você não precisa olhar para isso agora. Então, quando lá na frente você tomar uma multa, você me liga, tá bom? Que a gente vê a sua implementação. Como é que vai ser isso, Michele? Essas informações precisam estar no e-social de vocês. Então, é por ali que vem a fiscalização, tá bom? Ó, tem uns pontos muito importantes aqui quanto à NR1. Primeiro, ponto principal, você precisa identificar e monitorar de forma contínua os riscos psicossociais. Michele, quais são os riscos? Eu estou falando de riscos em todos os ambientes de trabalho da sua empresa. Então, isso precisa ser feito de que forma? De acordo com os setores da sua empresa. Então, assim, existem inúmeros pontos, mas eu bloqueei esses pontos para poder ficar mais fácil. Então, são mais de 11 pontos que eu estou falando de comunicação, eu estou falando de gargalos, muitas vezes operacionais, ou de distribuição de tarefas. Então, assim, são muitos pontos a serem olhados, tá? Eu mapeei em torno de 11, onde eles são subdivididos em outras categorias, onde eu preciso entender a frequência e a constância disso dentro do ambiente de trabalho. E são pontos que a NR1 exige, tá bom? Outra coisa, criação de programas preventivos para evitar doenças ocupacionais. Então, por que preventivo? Porque o governo não quer que seus funcionários se afastem por questões emocionais. Ah, mas eu já faço janeiro branco, eu já faço setembro amarelo, eu já faço outubro rosa. Isso não é contínuo. Isso é pontual dentro do ano, ou seja, todos aqueles, naquele mês você faz aquilo. Mas a continuidade disso é todo ano. Então, ao longo do ano você só faz 3, janeiro branco, setembro amarelo, outubro rosa. Ah, tem o novembro azul também. E os outros meses, o que é feito? Então, é isso que está sendo exigido, tá? Implementar ações concretas para reduzir o impacto na saúde mental no trabalho. Esses impactos precisam ser medidos a cada 2, a cada 3 meses, de acordo com cada ação que é feita. Mas como é que eu vou medir isso? Depende do plano de implementação de cada empresa. Pode ser que eu consiga ter essa mensuração mensal ou eu preciso ter essa mensuração num espaço maior de tempo. Por isso que precisa ser feito um mapa de gerenciamento de riscos para entender o que está acontecendo, quais são os pontos de calor dentro da sua empresa, ok? Medidas eficazes contra assédio moral psicológico no ambiente de trabalho. Esse ponto, ele vai estar em toda e qualquer implementação, isso é fato. Por quê? Essa questão é muito importante porque isso vai começar a desonerar as empresas quanto às questões de assédio.
principalmente nas questões trabalhistas. Então a pessoa vai lá, mas eu tenho um programa de assédio, onde a gente trabalha esses pontos e essa pessoa passou por isso, ela esteve presente, o setor dela inclusive passou. Então, assim, a empresa pode evitar tudo? Não, mas a empresa fez a sua parte para mitigar aquela questão. Então, muitas vezes nas ações trabalhistas, isso vai ser levado muito em consideração, tá bom? Então, beleza, Michele, quais são os benefícios de eu fazer a atualização da norma regulatória 1? Primeiro, você vai ter redução de retrabalhos, erros e prejuízos. A questão dos afastamentos, as pessoas estarem faltando e você não saber motivo, não tem nenhum compromisso com a empresa, isso vai acabar diminuindo, principalmente o número de ações trabalhistas, porque você vai estar sempre trabalhando com uma constância para mudar o ambiente de trabalho de uma forma positiva, considerando a saúde mental deles, tá? Você vai estar em conformidade com a legislação, ou seja, vai evitar multas, já que uma das formas de estar olhando para isso é através do e-social. Por isso que esse trabalho ele não pode ser feito sozinho. É necessário que eu faça em conjunto com o seu técnico de segurança do trabalho, ou seu contador, ou seu RH interno, que já deve estar fazendo isso, inclusive considerando a sua CIPA, ok? Com isso, também a gente vai acabar melhorando a comunicação entre os seus funcionários, entre os setores, elevando o sentimento de pertencimento. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, mas extremamente simples, mas que vai trazer muita clareza. Você chega e fala assim, pega aquilo lá. Se você fala assim, pega aquilo para mim, por favor, que eu estou precisando agora, você consegue fazer isso agora? É diferente de pega isso lá agora. Então, assim, às vezes a forma como você coloca comunicação, além do assédio, é uma coisa que vai estar em todo e qualquer planejamento que eu fizer para qualquer empresa. Por quê? Porque com a comunicação certa, você evita uma série de retrabalhos, erros, prejuízos, ações trabalhistas. E isso é um fator fundamental. Porque não é o que você fala, é o que o outro está entendendo. Ok? Então, Michele, como é que eu começo isso? Qual é o primeiro ponto fundamental? Porque isso agora é lei, não tem outra opção. É algo legal que toda e qualquer empresa precisa fazer essa atualização. Mas qual é o primeiro passo? Eu já tenho que fazer o plano? Não. O primeiro passo é fazer um diagnóstico dos riscos psicossociais, o famoso DRPS. O que, que é isso? É uma ação que é feita com todos os seus funcionários. Ela é feita de forma remota, feita por Google Docs, onde as pessoas vão responder um formulário, perdão, feito por Google Forms. É um formulário que elas vão responder de forma sigilosa, com mais de 90 perguntas, onde eu vou simplesmente identificar quais são os pontos de riscos psicossociais, considerando a frequência, a constância e principalmente os setores dentro da empresa. Terminou de fazer o diagnóstico de riscos psicossociais, eu vou levar para você um relatório, onde eu vou explicar todos os pontos, todos os mapas de calores, todas as questões organizadas por setor daquilo que precisa chamar primeiramente a sua atenção e propor para você um plano de implementação com monitoramento frequente e constante. Vou te entregar esse relatório e vou entregar esse relatório para o seu técnico de segurança do trabalho, a pessoa responsável para colocar isso no e-social, porque isso precisa ser incluso no seu programa de gerenciamento de riscos. E é a gente estabelecer dentro do plano. Depois disso, a gente vai estabelecer o início do começo do plano de implementação e monitoramento contínuo, onde você vai ter, ao longo do tempo, os relatórios necessários para que você possa comprovar que você está atuando de forma assertiva com a adequação da norma regulatória 1 e mais à frente poder garantir o selo de empresa amiga da saúde mental, que o governo ainda está estabelecendo quais são as normas e regras para que você possa receber. Até esse prezado momento, 14 de novembro de 2025, ainda não há essa informação de forma íntegra e coesa para que eu possa passar para você. Então, o primeiro passo para que você entenda o que precisa ser feito na sua empresa, considerando as suas necessidades, é clicar no link abaixo, preencher o formulário, para que a gente possa fazer uma conversa em conjunto para ir para o primeiro plano, que é o diagnóstico de riscos psicossociais.
Não adianta você interromper. Fazer o diagnóstico e não fazer a implementação é uma questão que não vai garantir você estar dentro da legalidade. O primeiro passo, sim, é o diagnóstico. É a mesma coisa. Ah, Michele, eu vou no médico para fazer a minha bateria de exames. É isso. Você tem que ir no médico para ele dar para você os formulários para você fazer o seu exame de sangue, o seu exame de coração, qualquer exame que você tenha que fazer. Você precisa de um documento para isso. Esse é o primeiro passo, o primeiro documento que você tem que seguir. Então, já clica aqui abaixo, já preenche os dados para que eu possa entrar em contato com você e explicar como é que vai funcionar para a sua empresa. Combinado? Então, espero você já já desse lado.